Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? A gente vai falar um pouco sobre a missão da igreja, uma palavra que eu já tenho pregado há um bom tempo, que Deus me deu essa palavra quando eu estava na África do Sul ano passado, e foi muito interessante algo que Ele falou para mim, que eu ia pregar essa palavra um dia no culto, e eu fiquei meio assim, porque sinceramente eu sou missionário, não sou pregador, tenho muito mais facilidade em estar falando com as pessoas, né, no 1 a 1, do que estar aqui em cima no púlpito para levar uma mensagem. Eu acho é uma dificuldade grande que eu tenho, mas eu sabia que isso ia acabar acontecendo. E essa semana, quando eu soube que eu ia estar pregando, essa palavra ardeu forte no meu coração e eu lembrei disso. E mesmo assim eu tentei fugir algumas vezes, na minha cabeça estava sempre pensando, vou ligar para alguém e ver se prega no meu lugar. Mas eu não fiz, e eu creio que o Senhor quer falar com a gente, quer falar com você assim como Ele tem falado comigo, né? Ele tem falado comigo muito forte em relação a isso, a missão da igreja, né? Qual é a nossa missão como igreja, aquilo que nós temos que viver. E eu convido vocês a abrirem a Bíblia ali em Mateus, no capítulo 9, uma passagem bem conhecida de todos nós. A gente vai ler a partir do versículo 35. Então essa mensagem, ela é a história da minha vida, nisso que eu tenho vivido nesses 6 anos em missões, desde que eu entendi que era o momento de eu sair da minha zona de conforto, de eu deixar as coisas, os meus sonhos, e viver um pouco mais os sonhos de Deus. E ela é uma mensagem que ela vai convidar cada um de nós a sair um pouco mais da nossa zona de conforto, um pouco mais da nossa rotina, né? Mas eu creio, acima de tudo, que é uma mensagem de Deus para a igreja, é uma mensagem de Deus para a nossa comunidade. Amém? Vamos ler então Mateus 9, a partir do versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Então a gente vê aqui nesse texto aqui, que é curtinho, que eu li, e ele começa dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados. E para mim isso já mostra um coração missionário de Deus, né? Ele envia Jesus aqui para a terra, ele envia o seu Filho, né, o próprio Deus, e ele percorre todas as cidades e povoados. Então ele não fica parado num lugar só. E é algo que eu sempre recebo como questionamento de muitas pessoas, assim, né? Quando eu falo, né, que eu quero fazer a missão transcultural, né? Para quem não sabe, eu e a Cristina, a gente está se preparando. Ano que vem nós estamos indo para Moçambique para começar um projeto lá numa cidade que praticamente não tem igrejas, que não tem o evangelho. E muitas vezes eu falo sobre isso, e agora tem parado um pouco porque a gente está mais envolvido na ONG. E as pessoas falam: Rogens, mas tem tanta coisa para ser feito aqui, né? Por que você vai sair? E é verdade, existe muita coisa para ser feita aqui. Mas isso não quer dizer que todos nós temos que ficar aqui. Isso não quer dizer que nós temos que ficar plantados somente em um lugar. E Jesus com certeza, se ele ficasse parado numa cidade só, ele ia ter trabalho para fazer ali que não ia acabar mais. Pessoas para serem alcançadas, pessoas para serem curadas, pessoas que precisavam receber a mensagem do Evangelho. Mas mesmo assim ele não ficou parado. Mesmo assim ele percorreu de cidade para cidade. Então para mim isso mostra o coração missionário de Deus, que se importa com todo, né? Um Deus que se importa com todas as pessoas, em todos os lugares. Um Deus que nos dá um mandamento de irmos, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra.
Isso não é uma missão progressiva, ela é uma missão que acontece ao mesmo tempo. A missão ela é feita aqui em Criciúma, e ela está sendo feita também no nosso estado, ela está sendo feita no Brasil e ela está sendo feita nos confins da terra. O Senhor nos enviou para todos os lugares. Amém? E eu creio que é por isso que talvez o Senhor tenha deixado você aqui. Enquanto eu, enquanto o Flávio, enquanto outras pessoas vão, nós temos o nosso compromisso de sermos missionários e levarmos a mensagem do Senhor aqui nessa cidade, aonde você está, no seu trabalho, na sua casa. Amém? Pastor Humberto Aragão tem uma frase que eu acho muito interessante, que é: missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Aonde nós estamos, ali é a nossa missão. E nós temos um Deus que Ele se importa e que Ele não fica parado em um lugar só. Amém? Então, Jesus percorria todas as cidades. Ele ia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Quero focar um pouquinho nisso, pregando o evangelho do reino. Não adianta nós vivemos a missão, não adianta nós irmos para todos os lugares, se a mensagem não é certa, se não estamos pregando a mensagem do reino de Deus. Nós precisamos levar essa mensagem para as pessoas. E que mensagem é essa? De um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E eu acho que talvez essa é uma falha que a igreja tem tido hoje, que nós temos. Nós queremos levar a mensagem de religião. Nós queremos muitas vezes levar uma mensagem de peso para as pessoas. E quando a mensagem que nós temos que levar é o amor de Jesus por cada um de nós. Uma mensagem que não julga, uma mensagem que ama, uma mensagem que abraça. Assim como Ele nos abraçou. Porque na verdade nós não somos melhor do que ninguém. Somos todos pecadores. Somos todos falhos. E nós precisamos amar mais. Nós precisamos ser uma igreja que ama mais. As nossas atitudes, a mensagem, o evangelho que nós levamos tem que ser uma mensagem de amor. De um Deus que Ele ama a gente tanto, que Ele deu o único Filho. Amém? Amém. Nós temos que focar nessa mensagem. Pregar religião não converte ninguém, meu irmão. Levar um monte de regrinhas que as pessoas têm que seguir não converte ninguém. Porque no fundo as pessoas elas estão procurando por respostas e o que mais tem acontecido é a gente levar respostas que não têm sido certas. Nós precisamos levar o amor, e um amor não somente em palavras, mas em atitudes. Precisamos levar uma mensagem de perdão. Amém? Então é isso, a nossa mensagem ela tem que estar linkada com a mensagem de Deus, com a mensagem do evangelho do reino. E no versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus tem compaixão dos perdidos. Ele olha para aquela multidão. Eu fico imaginando a cena, né? Provavelmente, sei lá, não sei quantas pessoas, centenas de pessoas desesperadas. A gente está falando aqui de uma época onde as pessoas viviam numa pobreza muito grande, né? Muitos deles não tinham nem o que comer. E se a gente falar de doenças e enfermidades naquela época, principalmente, era muito maior do que é hoje. E Jesus olha para eles e se compadece, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos ter esse coração transformado. Nós precisamos ter um coração que olha para a multidão e se compadece. Nós precisamos ter um coração que olha para uma pessoa igual a Zaira e tem compaixão. E todos os dias a gente tem assistido nos jornais, nós temos visto ao nosso redor, né, um mundo que é perdido. Um povo
que está aflito e exausto, que são como ovelhas sem pastor, eles não sabem para onde ir. E essa é a nossa missão. A nossa missão é tocar um mundo que está perdido. E nós temos essa resposta. E eu quero fazer uma pergunta pessoal para cada um de vocês. Como é que está o nosso coração em relação a isso? Como está o nosso coração quando nós olhamos? Quando nós vimos essas pessoas? Quando a gente vê uma realidade de Síria, de Haiti, dos refugiados, dos órfãos. Quando nós vemos a realidade aqui da nossa cidade, de pessoas como a Zaira. Como que está o nosso coração? E eu creio, eu percebo que o nosso coração está sempre cheio de nós mesmos. E eu estou falando isso por mim, porque é um desafio, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil numa sexta-feira à noite, 2 horas da manhã, deixar de estar em casa para estar com a minha esposa, para estar ali na rua conversando com aquele pessoal. Não é fácil. A maioria das vezes eu quero desistir, a maioria das vezes eu não quero ir. Ou 3 vezes por semana à noite, deixar de estar em casa também, ou fazendo alguma coisa legal, para estar ali ensinando português, que eu mal falo. É um desafio. E o nosso coração, ele está assim, ele está cheio de nós mesmos, a gente inventa muita desculpa. Sempre tem alguma coisinha que nos impede de fazer algo. E nós precisamos de um coração transformado. A gente precisa olhar para a multidão como Jesus olhou. A gente precisa olhar para o nosso vizinho, o nosso irmão como Jesus olhou. Amém? E para isso nós precisamos de um coração transformado. Na verdade, a única forma que a gente vai conseguir isso é andando com Jesus. É caminhando junto com Ele. É enxergando como Ele enxerga. Que para Jesus mudar o mundo da forma dele, será necessário pessoas transformadas. E para isso é preciso muito mais do que lindas canções de louvor, do que se reunir na igreja uma vez por semana, do que vir num culto, entrar no culto e sair e depois tudo é a mesma coisa. Muito mais do que isso. Existe um compromisso muito maior que nós precisamos viver como cristãos. E eu creio que a única forma disso acontecer, de nós termos esse coração transformado, é o nosso relacionamento diário com Jesus. É através da oração. É primeiro entender que existe um mundo lá fora, que a vida não é só o seu trabalho, que a vida não é só a nossa igreja, que a vida é muito mais do que isso. Que o Evangelho é muito mais do que isso. Que a Bíblia é muito mais do que bênçãos sem medidas. E a verdade, só Jesus consegue mudar o nosso coração. Existe uma citação de um autor que é o Richard Foster. Ele escreveu um livro sobre as disciplinas espirituais. É um livro muito bom, que fala sobre as disciplinas, né? Oração, meditação, jejum, comunhão. E ele fala sobre várias disciplinas. Ele fala sobre oração. Eu achei muito interessante o que ele fala. Que em oração verdadeira, começamos a pensar os pensamentos de Deus, a desejar as coisas que Ele deseja, a amar as coisas que Ele ama. Progressivamente, somos ensinados a ver as coisas do ponto de vista dEle. Eu creio nisso. E ver as coisas do ponto de vista dEle é ver a multidão e ter compaixão. É ver além. É ver além do que esses olhos deixam a gente ver. Lutero falou que respirar é orar. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos estar em constante comunicação com o nosso Senhor. Nós somos embaixadores de Deus, amém? Embaixadores do reino de Deus. Paulo fala isso em Coríntios. Somos embaixadores
que é ser o embaixador? Ser embaixador é nada mais, nada menos do que representar, ser o representante máximo de uma outra nação em outro país. Por exemplo, um embaixador, sei lá, de Gana, um embaixador de Gana no Brasil, ele é o representante máximo de tudo aquilo que Gana tem de negócios com o Brasil. Correto? E nós, como embaixadores do reino de Deus, nós somos representantes máximos do reino dos céus aqui na terra. Só que é o seguinte, para nós representarmos o nosso reino da forma que o nosso reino quer, nós precisamos ter comunicação. Nenhum embaixador pega uma folha em branco e eu acho que o que Gana quer aqui para o Brasil é isso aqui, eu vou fazer... Não. Ele está em comunicação com o seu país. E nós precisamos nos comunicar com o nosso Deus. E aí sim nós vamos trabalhar as prioridades dele e não a nossa. Nós temos essa... É algo que a gente constantemente faz, apresentar os nossos planos para Deus, né? Principalmente virada de ano. Esse ano eu vou fazer isso e aquilo. Eu queria te convidar a apresentar um livro em branco para o Senhor. A entregar uma agenda vazia. Senhor, qual é a tua agenda? O que tu queres que eu viva? O que eu faça como embaixador teu aqui nessa terra? Amém? Nós precisamos representar o reino de Deus e nos comunicar com Ele, trabalhar as suas prioridades. Jesus teve compaixão de um mundo que é quebrado. No versículo 37, e então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu imaginei aquilo, Jesus sozinho, né? Até então ele não tinha enviado ainda os discípulos para ajudarem ele, né, no ministério. E ele vê aquela grande multidão e provavelmente ele se sente limitado naquele momento, porque era muita gente. E ele fala para os seus discípulos que tem muito trabalho a ser feito, que a seara ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí ele pede aos seus discípulos para orarem para que o Senhor da seara, ou seja, Ele mesmo, envie mais trabalhadores. E tem algo que para mim que é muito interessante em relação a isso. Se nós vamos para o capítulo 10, que é logo em seguida, né? A gente tem o versículo 38 e a gente já vai para o capítulo 10. Jesus chama eles para orarem. E logo em seguida ele chama os 12 discípulos. Deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, quando o Senhor nos chama para orar pela seara, Ele nos envia. Ele nos envia. Nós somos seus enviados. Amém? Nós temos o Espírito Santo agindo dentro de nós. E algo que eu vejo também, às vezes, é a terceirização das responsabilidades que nós vivemos, muitas vezes, como cristão e dentro de uma igreja. Constante, às vezes, esse tipo de situação acontece comigo. Alguém me liga e, Rógenes, tem uma pessoa aqui, um morador de rua, está aqui embaixo, está muito frio, ele está tossindo. E não tem alguma coisa que tu pode fazer por ele? E a pessoa que me ligou era um cristão. A gente tem esse jeito de terceirizar as responsabilidades. E eu falei para essa pessoa, olha, está embaixo do teu prédio, você sentiu compaixão, acho que você pode fazer alguma coisa ali por ele. Nesse momento agora eu não posso ir. Mas por que não vai lá e conversa? Vê o que está acontecendo.
Outra coisa que nós fazemos constantemente como cristãos é às vezes pensar que o pastor ou que outra pessoa tem alguma autoridade maior do que nós temos. Eu queria que o pastor orasse lá pela minha irmã. Não estou dizendo nem que isso é errado. Mas ali em Marcos, no capítulo 16, a gente vai ler no versículo 17, fala que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Eu creio que aqui nós temos uma grande assembleia de pessoas que creem nisso. A autoridade que Jesus deu para os discípulos e que tinha sobre ele, ela está sobre nós, e individualmente cada um de nós temos isso. E ser embaixador é isso também. Nós temos responsabilidade, e está na hora da igreja, de cada um de nós. E quando eu digo igreja, são cada um de nós. Nós tomamos nossa responsabilidade. Amém? O censo diz que nós somos 40 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. E, infelizmente, quando eu olho a realidade do que nós vivemos e de problemas que nós temos nas nossas cidades e nos nossos países, e no nosso país, eu me questiono muito desse número. Será que é verdade? 40 milhões? Nós terceirizamos isso também. A gente acha que tudo é responsabilidade do governo. E porque o governo não faz, a gente não é obrigado a fazer. Mas nós temos uma palavra que nos fala, né? Verdadeira religião, cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro. Nós temos uma palavra de Deus que nos guia. E nós precisamos estar mais de acordo com isso. Amém? E eu quero terminar com isso, em João 20, 21, na parte B, Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E para onde que foi que o Pai enviou Jesus? Para onde foi que Deus enviou Jesus? Ele enviou para o mundo. Enviou para as mazelas, para todos os problemas. Ele enviou, Senhor, para nos salvar. E assim como o Pai enviou o Senhor para nos trazer salvação, Ele também nos envia para levar salvação. A missão, ela não é fruto da igreja. Missões não foi a igreja que inventou, mas a igreja, ela é fruto da missão. E nós somos a continuação da missão, de levar esperança para esse mundo perdido, que está vivendo como ovelha sem pastor. E essa é uma responsabilidade individual de cada um de nós, e em conjunto como igreja. Amém? E essa é a mensagem, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês essa noite. É algo que Deus fala comigo sempre. Todas as vezes que eu penso em desistir, todas as vezes que eu penso em arranjar um trabalho normal e ter um salário bom, todas as vezes que as pessoas pensam que a gente é moleque, que a gente está brincando, que a gente está vivendo uma aventura, mas eu tenho certeza daquilo que Deus me chamou, eu tenho certeza daquilo que eu estou vivendo. E eu espero que você também tenha convicção disso. Que você tenha a convicção que eu tenho, de que eu estou fazendo e que eu estou vivendo da forma certa, e que dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, você tenha essa convicção também. Amém? Cada um de nós vamos entender a nossa missão. Eu sei que essa é a minha missão. Eu não estou falando aqui que todo mundo tem que viver da forma que eu vivo. Não. Mas temos a nossa convicção. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo, Deus, que Tu tens feito, Pai, em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pelo dom da salvação, Senhor Deus, que Tu nos deu, Senhor Deus, pela certeza da salvação que Tu nos deu, através da nossa confissão e que, crendo em Ti, nós somos salvos.
E, Senhor Deus, essa noite nós oramos, Pai, como igreja, como uma igreja, Senhor Deus. Para que Tu venha revelar, Senhor Deus, a nós qual é o nosso papel, Deus, dentro da missão, Senhor Deus. Para que Tu venha, Senhor Deus, nos dar um coração novo, Senhor Deus. Coração, Deus, vazio de nós mesmos. E nos dê, Pai, um coração novo, Senhor Deus. Que nós vamos enxergar, Pai, o mundo, Senhor Deus, como Tu enxergas, Senhor Deus. Que nós vamos enxergar, Pai, os problemas e as pessoas, Deus, que estão morrendo, Senhor Deus, sem esperança alguma, Senhor Deus. Que nós vamos olhar para eles, Pai, como Tu olhas, Senhor Deus. Que nós venhamos, Senhor Deus, nos esquecer um pouquinho, Pai, dos nossos problemas, Senhor Deus, e pensar um pouco mais no próximo, Senhor Deus. Que nós venhamos amar, Deus, ao próximo, Senhor Deus, como a nós mesmos. Que nós venhamos amar, Senhor Deus, ao próximo assim como o Senhor ama a sua igreja. E somente através de Ti, Senhor Deus, somente através, Senhor Deus, de uma transformação, Senhor Deus, do Senhor agindo dentro das nossas vidas, nós podemos viver assim, Pai. É a minha oração, Deus, a nossa oração essa noite, Deus, é que o Pai vai de encontro, Deus, com cada coração, Deus, com cada vida, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus. E nos ensina, Pai, a olhar para o mundo como Tu olhas, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus, porque nós sabemos, Pai, que de nós mesmos nós não conseguimos, Pai. Nós não conseguimos, Senhor Deus, nós não temos capacidade, Senhor Deus. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Deus, e nos perdoa por isso, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, por todas as vezes, Pai, que nós viramos a nossa cara, Senhor Deus, para o pobre, para o oprimido, Senhor Deus. Nos perdoa, Senhor Deus, pelas vezes que nós nos esquecemos, Senhor Deus, dos órfãos, das viúvas, Pai. Do imigrante, Senhor Deus. Nos perdoa, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser uma igreja que vai além das quatro paredes, Senhor Deus. Nos ensina, Pai, a ser cristãos, Deus, que vão além de se reunir a um culto uma vez por semana, Senhor Deus. Mas pessoas que vivam o Evangelho, Senhor Deus. Pessoas que saem dessa porta, Pai, e continuem vivendo o Evangelho do Reino de Deus. Que levam, Deus, essa mensagem do Reino de Deus. Nós somos, Pai, a resposta, Senhor Deus, para esse mundo. Nós somos, Deus. Nós cremos nisso. Nos ajuda a viver isso, Pai, na individualidade das nossas vidas, Senhor Deus. Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, Senhor Deus. Dentro, Deus, das universidades, Pai. Dentro de Criciúma, Senhor Deus, em Santa Catarina, Pai, no Brasil, Deus, até os confins da terra, Senhor Deus. Nos leva, Senhor. Nos leva, Senhor, aos oprimidos, Pai. Nos leva aos cansados, Senhor Deus. Nos leva, Senhor Deus, àqueles que não têm mais esperança, Senhor Deus. E assim como Tu, Senhor Deus, trouxe uma esperança para nós, Deus, nós possamos levar, Pai, essa esperança, Senhor Deus, dos outros, Senhor. Nos leva, Senhor.